colocar para gravar. Então, fora os 2 pontos da APS, a gente está tendo, né, essa parte dos 8 pontos que correspondem ao todo o processo, né, da segunda avaliação. E aí a gente dividiu de que forma, né? A gente dividiu com uma questão discursiva, que é exatamente a que está aqui, e valendo 2 pontos, né? E na semana que vem, no horário da aula, a gente vai fazer uma outra atividade, né? Aí já com questões objetivas, valendo os 6 pontos aí que vão ficar faltando para somar esse total aí dos 8. Então, vai funcionar desse modo, como a gente já tinha conversado antes, né? Eu já tinha explicado sobre isso. Mas só para reforçar mais uma vez, para a gente esclarecer esses pontos. Então, a atividade da semana que vem vai ser algo parecido com o que a gente fez na semana passada, né? Parecido que eu digo no sentido de formato, né? Não das questões em si, mas de formato principalmente. Então, vão ser todas objetivas, seguindo aquele estilo que a gente fez. Então, cada um vai aí respondendo as suas questões. E aí, no final, eu vou ter a resposta de cada um de vocês, né? Então, diferente da semana passada, a gente não vai passando por cada questão junto, né? Cada um vai fazendo aí individualmente, sem a gente discutir as questões. Mas vai ser um formato parecido, tá? Então, vocês vão, no horário da aula, acessar todas as questões e irem fazendo, resolvendo no tempo de aula. Então, vão ser questões para serem resolvidas no tempo de aula. Qualquer questão, qualquer imprevisto que aconteça, aí vocês entram em contato comigo para a gente tentar ver aí o que pode ser feito, tá? Mas o funcionamento vai ser esse. Então, a parte dos 6 pontos vai ser uma atividade individual que vocês vão fazer aí no horário da aula. Já a atividade valendo esses 2 pontos, a atividade discursiva, eu coloquei para vocês fazerem aí em dupla ou trio, né? E me enviarem. Então, na verdade, essa atividade aí especificamente, o que é para fazer? Então, eu quero até esclarecer um pouco sobre ela, porque ocorreram aí algumas dúvidas, então, só para esclarecer para todo mundo de um modo geral. O que a gente tem aqui, né? A gente tem um vetor que está sendo aí apresentado para vocês. E o que é para fazer? Considerando esse vetor, né, com 6 posições aqui, vocês vão escolher 2 dos métodos que a gente trabalhou. Então, cada dupla, cada trio pode escolher o método que quiser, tá? Para aplicar esses 2 métodos no vetor abaixo e, de certo modo, fazer uma comparação. Depois de ter, vamos supor que eu escolhi o Bubble Sort e o Insertion Sort. Então, eu vou fazer toda a aplicação com Bubble Sort, depois toda a aplicação com Insertion Sort, e no final das contas fazer aí uma comparação entre eles, né, sobre o processo de cada um, de como isso aconteceu. Então, seria esse o objetivo. Agora, o que eu quero dizer com aplicar o método no vetor e mostrar o passo a passo? Não é para usar o programa, não é para usar, escrever o código, implementar e executar. Não é esse o objetivo. É fazer mesmo desenhando, né? Escrevendo cada ponto como é que vai acontecendo. Então, por exemplo, né? Vamos supor, vou aqui, não vou fazer claro com esse, né? Já ia fazendo, mas me atentei a tempo. Vou fazer um exemplo aqui para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer com isso, né? Com esse passo a passo. Então, seria basicamente o que cada grupo fez, né? Com aquela simulação. Então, o que os grupos fizeram e apresentaram com aqueles vídeos, com as simulações, né? Foi exatamente a partir de um vetor inicial, como que foi ocorrendo
o processo, né, de ordenação até chegar no estado ordenado, né, cada um dos elementos lá daquele vetor. Então, vamos supor, né, considere que eu tenho aqui um vetor qualquer, que eu vou colocar aqui alguns valores. E aí, qual é o objetivo, né? Então, esse seria o meu ponto inicial. Então, vocês vão fazer isso escrevendo mesmo, né? Colocando, indicando os passos, o que está acontecendo. Então, vocês vão mostrando tudo isso. Então, vamos lá. Deixa eu só organizar aqui que eu tô numa bagunça aqui na minha tela. Então, o que vocês vão fazendo? Então, vamos supor, vou colocar aqui, vou considerar que eu estou aplicando o Bubble Sort, né? Então, vou colocar aqui para indicar que é o Bubble Sort que eu estou fazendo. Então, apesar de aqui estar Quick Sort, vou considerar aqui o Bubble. Então, estou com ele aqui. E aí, o que eu tenho que pensar? Esse aqui é o meu ponto inicial, né? Então, vou colocar lá, seria o meu passo inicial. Considerando isso aqui, eu vou pensar, como que o Bubble Sort funciona? O Bubble Sort funciona, ele compara cada elemento, e se esse aqui for maior do que o posterior, eu faço troca, né? Porque o objetivo é jogar lá para o final. Então, eu vou fazer essas indicações, né? Por exemplo, vou sinalizar aqui, que eu vou comparar esses dois caras aqui. Então, vou comparar. 12 é maior do que 10? É maior do que 10. Então, significa, pelo funcionamento do Bubble Sort, que eu teria que trocar esses dois elementos. Então, agora, eu vou ficar com o quê? O 10 vai vir para cá e o 12 vai vir para cá. Fiz a troca. Então, eu vou representando todo esse processo. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar para o próximo ponto. Então, vim para a próxima posição e vou comparar esses dois aqui agora. Aí, eu vou olhar, 12 é maior do que o 2? É maior, então eu vou ter que trocar também. Então, eu vou aqui representar essa troca, né? Então, o 2 vai vir para cá e o 12 vai ficar aqui. E vou mostrando todo esse processo, né? Até que o vetor esteja ordenado. Então, o que vocês vão fazer é ir mostrando isso passo a passo. Então, agora eu vou pegar 12 e 8. 12 é maior que 8? É maior que 8. Então, eu vou ter que fazer a troca. Então, eu vou fazer aqui a troca desses elementos. Então, o 8 vai ficar aqui e o 12 vai ficar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou só colocar isso tudo aqui um pouquinho mais para cima para eu conseguir aproveitar mais aqui o espaço. Então, agora eu vou passar para a próxima comparação. Então, vou comparar o quê? O 12 com o 7. 12 é maior do que 7? 12 é... Só um minutinho, gente. Cadê a atividade? Bom, voltando aqui, tive uma pequena interferência aqui, já continuando então. Então, vou começar aqui, né? 12 é maior do que 7? É maior do que 7. Então, vou trocar o 12 com o 7. Então, agora vou fazer a troca e passar o 12 para a posição seguinte, que é o que o Bubble Sort vai fazendo, né? Ele passa, o objetivo dele é jogar o maior elemento para o final e ir repetindo esse processo. Só que agora, o que aconteceu? Eu terminei a primeira passada, a primeira rodada do Bubble Sort. Então, terminei a primeira rodada, o que significa que o 12 está na posição correta dele. Então,
eu vou aqui, de algum modo, sinalizar que o 12 já está ok. E aí, agora, eu vou reiniciar o processo, né, e aplicar esse mesmo método para essa parte aqui que ainda falta. O 12 eu não mexo mais, ele já ficou no ponto correto. Mas eu vou repetindo esse processo. Então, é isso que é para a gente fazer. Eu vou até continuar aqui, que é uma forma da gente ir revisando, né, o Bubble Sort. Então, o que que vai acontecer agora, né? Considerando que eu fiquei com o 12 na sua posição correta, então agora eu vou voltar, né, recomeçar o processo, só que agora o 12 já está lá quietinho no lugar dele, eu não preciso fazer mais nada com 12. Então, agora eu vou voltar para o ponto inicial do vetor e comparar. 10 é maior do que 2? É maior. Então, eu vou ter que fazer a troca, né? Então, eu venho aqui e faço a troca. Então, o 2 veio para cá, o 10 veio para cá. E agora eu vou passar para o próximo elemento para poder fazer a comparação. Então, eu vou fazer aqui. 10 é maior do que 8? É maior do que 8. Então, eu vou precisar fazer a troca. Então, vou aqui trocar. Então, agora o 8 vem para cá, o 10 vem para cá. E vou comparar o próximo elemento. Então, observem que eu estou representando todo o passo a passo do que está acontecendo. Então, eu estou mostrando tudinho que o método vai fazendo, como que o vetor vai ficando a cada ponto, aplicando o Bubble Sort. Com isso, agora comparo. 10 é maior do que 7? É. Então, eu vou ter que fazer a troca. Então, vou aqui fazer a minha troca. O 7 veio para cá, o 10 veio para cá. Como o 12 já havia sido colocado na posição, eu não comparo. Não tem sentido eu comparar o 10 com 12, porque o 12 já tinha sido comparado com todo mundo. Então, significa que o 10 agora está na posição correta dele também. Então, eu tenho agora a finalização da segunda rodada do Bubble Sort. Então, o 10 também está aí finalizado. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou reiniciar o processo, só que para os outros elementos, né? Então, agora eu vou reiniciar aí todo esse meu processo, né? Usando agora o ponto que eu terminei da rodada anterior. Ó. Então, eu estava nesse ponto aqui e vou continuar. Então, vou voltar para o início do vetor e repetir esse processo, indo até aqui, né? Porque o 10 já está lá finalizado. Então, 2 e 8. 2 é maior que 8? Não, então eu não vou precisar trocar. Não teve troca, mas eu estou indo para um próximo passo. Então, eu vou repetir aqui o vetor do jeito que tinha ficado. E agora eu vou comparar os outros elementos. Ó. Então, vou para a próxima posição. 8 é maior que 7? É, 8 é maior que 7. Então, eu vou trocar. Então, eu vou trocar o 8 com 7 aqui. E vou ficar agora com o 7 nessa posição, o 8 nessa posição. Como não tem mais ninguém para comparar, significa que eu já coloquei o 8 no lugar correto dele. Então, eu vou aqui finalizar essa terceira etapa. Então, o 8 também já está na posição correta. E aí, agora, o que que eu vou fazer? Vou para a próxima etapa. Então, a próxima etapa agora vai ser o quê, né? Eu vou aqui, no caso, considerado o ponto ali que eu estava. O vetor já está ordenado? Já está ordenado, mas eu ainda não me dei conta disso, né? O método. Então, eu vou comparar. 2 é maior que 7? Não. Então, eu não preciso fazer a troca. Então, significa que vai ficar desse jeito. E como não tem mais ninguém para comparar depois, né? Porque os outros já foram finalizados, significa que o 7 já está na posição correta dele. E com isso, sobrou aqui um único elemento. Então, eu não vou ter aqui mais ninguém para comparar. Então, significa que o meu vetor aqui
já está ordenado e eu finalizei o processo de ordenação. Então, o objetivo, né, da atividade é vocês demonstrarem como que os métodos funcionam. Então, fazer esse passo a passo. Então, vocês vão escolher, né, 2 métodos que vocês queiram, dentre aqueles 4 que a gente viu, e mostrar esse passo a passo. Então, é mostrar tudo que vai acontecendo até estar com o vetor todo ordenado. Então, é realmente demonstrar todo esse passo a passo do que vai acontecendo, de como isso vai ficando. Então, esse é aí o objetivo principal da nossa atividade discursiva, né? Vamos dizer assim. Tudo bem, gente, com relação a isso? Alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram esclarecer? Entenderam o que é para fazer? O que vocês vão me entregar? Então, sobre formato, eu pediria que vocês me enviem como um arquivo em PDF, tá? Independente se vocês geraram alguma imagem, se escreveram, o que vocês fizeram, eu queria que vocês enviassem num formato PDF. Para quê? Primeiro, né, eu acho que o formato PDF é sempre a versão mais segura para a gente enviar, né, qualquer documento. E, além disso, eu posso comentar, né, no PDF, na hora de fazer a correção, o que tiver, por exemplo, se tiver algum ponto que não ficou ok, né, e aí eu consigo indicar, né, onde foi o erro, por exemplo, esse tipo de coisa, tá? Então, eu peço que vocês me enviem num formato PDF. Tudo bem? Tá claro com relação a isso? Algum outro ponto? Professora, você quer que a gente faça no papel e bote no PDF ou pode ser digitado mesmo? Então, pode ser digitado. Não tem problema não, mas eu só quero que realmente esteja aí no PDF para poder, além de manter aí minimamente, né, uma questão segura para eu poder também comentar, que é melhor do que se me mandarem uma imagem, né, tirar só uma foto, por exemplo, e mandar a imagem. Então, se vocês quiserem fazer algo estilo que eu fiz aqui, tudo bem. Eu só peço o seguinte, que não coloque só o vetor, que indique de algum modo o que está sendo feito, tá? Então, assim, eu diria que acaba sendo um pouco mais fácil fazer no papel, né? Aí é minha opinião. Mas quem quiser fazer assim, tudo bem. Mas eu só quero que vá deixando indicado, ó, que passo que eu tô. Então, por exemplo, aqui nesse slide foi a primeira rodada. Então, deixar indicado, ó, a primeira rodada, indicar os elementos que estão comparando, o que aconteceu, houve troca, não houve troca. Então, eu só queria que vocês fossem deixando explicado o que está acontecendo, tá? E não simplesmente pegar e colocar um monte de vetor, tá? Então, só que fique claro isso. Então, só isso que eu queria realmente reforçar. Tudo bem? Ou algum outro ponto sobre isso ainda? Podem perguntar aí à vontade o que tiver de dúvida. E o outro ponto que eu quero também, eu coloquei, acho que isso naquele documento, mas eu quero também reforçar o seguinte, em relação ao envio. Então, né, vocês vão fazer aí ou em dupla ou em trio. E eu, inclusive, aproveito para reforçar, né, que se tiver alguém que esteja sem dupla, sem trio, que tente agora pelo chat mesmo, ver quem ainda está sem dupla, quem ainda está sem trio e tentar, de algum modo, formar, né?
Mas o que eu quero pedir para vocês é o seguinte, mesmo fazendo em dupla ou trio, que cada um faça o envio pelo AVA, mas por uma questão de formalidade, tá? Na hora de corrigir, eu vou pegar um de cada grupo para corrigir. Então, grupo tal, vou pegar um deles, um arquivo, né, e vou corrigir e vai valer para o grupo todo. Mas, por uma questão de formalidade, de ficar registrado, já que isso é uma avaliação, né, eu queria só pedir isso para vocês, cada um, mesmo que vocês, né, vão estar fazendo juntos, mas que cada um faça um envio pelo seu login aí no AVA, tá? Só para ficar registrado e evitar qualquer problema, qualquer situação. Tudo bem? E aí, gente, alguma dúvida ainda sobre os conteúdos, sobre os métodos que a gente viu? Algum ponto que vocês queiram aí dar uma lembrada ou acham que está tudo ok? Como é que estamos aí? Bom, estão perguntando aqui sobre a questão dos temas, né? Que vão ser cobrados nessa parte da V2. E aí vamos lá, né? Até para não ficarmos aí com nenhuma dúvida, vou aqui colocar para vocês o que está lá nas orientações, né? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui nas orientações, né? Ó, a segunda avaliação. A segunda avaliação, a V2, excepcionalmente, será composta por trabalho acadêmico e atividade prática, né? A atividade prática a gente já encerrou, tá tudo ok. Trabalho acadêmico que valerá 8 pontos. Então, esses 8 pontos foram divididos entre essa parte discursiva e a objetiva que a gente vai fazer semana que vem. Então, ó, seguindo aqui, né, as orientações, o trabalho deverá integrar o conteúdo estudado do tema 6 ao 10 da disciplina e será desenvolvido pelo AVA, conforme orientações do docente. Então, a gente vai fazer do tema 6 ao tema 10, tá? Então, que envolvem, aí no caso, os métodos de busca e os métodos de ordenação. Então, toda a parte, né? Tanto essa parte discursiva, valendo os 2 pontos, como a da semana que vem, valendo 6 pontos, né? Vão ser envolvendo aí esses pontos, do tema 6 ao tema 10. Então, dos métodos de busca até os métodos de ordenação, que foram os temas trabalhados aí na APS, nos seminários, né? Por cada grupo, tá? Então, a gente vai fazer desse modo. Tudo bem com relação a isso? Tá claro? Tudo certo? Então, beleza. Qualquer dúvida aí que tenha, que surja depois, né, com relação a isso, é só me sinalizar. Então, eu acho que eu já falei, né, no início, mas só reforçando, então. Na semana que vem, no horário da aula, a gente vai fazer a atividade objetiva. Então, a atividade objetiva, com as questões objetivas, cada um vai fazer a sua,
num formato parecido com o que a gente fez na semana passada. Então, eu vou indicar um link para vocês, onde vocês vão acessar as questões e cada um vai respondendo as suas, tá? Então, vai ser nesse formato. Terminou, ok, vai estar lá as suas questões, suas respostas registradas, que eu vou contabilizar para esses 6 pontos aí dessa parte. E aí, depois juntar com os 2 da discursiva, mais os pontos da APS, tá? Então, vai funcionar desse modo. Então, é basicamente isso. Qualquer dúvida que tiver, gente, pergunta. Não fica com a dúvida para não correr risco de fazer nada errado, para não perder nenhum tipo de informação. Então, para não ter aí nenhuma confusão. Então, o que não tiver claro, vão perguntando mesmo, né, depois da aula, mas perguntem, não deixem aí acumular isso não, para evitar qualquer problema, qualquer questão. Então, a gente não vai ser dentro do AVA as questões, tá? Porque por uma questão aí técnica mesmo, né? A gente recebeu orientação de não fazer. Então, eu vou deixar o link para vocês pelo AVA, né? Então, eu vou deixar o link por onde vocês vão acessar, mas a gente vai estar usando um recurso fora do AVA, tá? Justamente por conta disso, que vai estar todo mundo usando ao mesmo tempo, então, para evitar qualquer questão. Então, a gente vai fazer usando outra plataforma, que vai ser no formato que a gente fez na semana passada, provavelmente lá no Socrative mesmo, no estilo do que a gente fez. Então, eu vou informar o link para vocês, vocês vão acessar e vão respondendo as perguntas. Então, vai ser desse modo, estilo que a gente fez na semana passada, revisando, né, os conceitos. Certo? Alguma outra dúvida, gente? Algum outro ponto? Nada, então, nenhuma dúvida? Estão certos disso? Qual seria o método de busca e ordenação mais prático, na minha visão? Depende do que você diz com prático, né? Se eu for pensar mais rápido, mais ágil, a gente diria aí que o Quicksort, dentre esses 4, né? Mas em termos de mais fácil de entendimento, aí a gente poderia aí pensar no Selection Sort ou no Bubble Sort. Então, depende, né, do que você está querendo dizer aí com prático nesse sentido. Porque quando a gente está falando dos métodos de ordenação, quando a gente está falando de aspectos de implementação, não necessariamente o que é mais prático do ponto de vista de escrever e tudo mais, vai ser o melhor, né? Vai ser o mais rápido, vai ter o melhor desempenho, vai ser o mais econômico. Então, inclusive, quando vocês têm, eu não sei se, eu não me lembro agora se tanto para a ciência da computação como para análise, desenvolvimento de sistemas, mas para a ciência da computação é certo, né, que tem uma disciplina que vocês fazem que é específica para essa parte de análise, né, de algoritmos. Então, vocês fazem toda essa análise de complexidade. Aí, complexidade de algoritmo envolve vários fatores. Então, a gente analisa tempo, espaço, né? Eu estou usando memória extra, não estou.
Então, tem uma série de fatores que influenciam na avaliação, né, dos algoritmos, dos métodos. Então, tem cada método, e até alguns grupos, né, chegaram a comentar, tal método tem complexidade O de N ao quadrado, algumas questões desse tipo, que, na verdade, né, a gente nem precisava ter entrado, porque a gente não aborda aqui dentro de Algoritmos 2, mas é uma forma da gente falar sobre esse aspecto agora, né? É algo que é estudado e que tem todo um estudo mesmo, uma análise de cada método, de cada algoritmo para conseguir avaliar qual método é melhor que o outro, em que situação. Então, dependendo, se eu tiver um vetor que esteja ordenado de forma decrescente, um método pode ser mais rápido do que o outro. Então, a gente avalia a complexidade dos métodos nesse ponto de vista. Pior caso, melhor caso, caso médio. Então, tem vários elementos aí que são considerados e que vocês vão estudar isso mais para frente, né? Mas quando a gente fala prático, isso é relativo, né? Depende do que eu estou pensando do prático. Então, só aí para tentar responder, né, a sua pergunta desse modo. Então, depende um pouco do que eu estou pensando nesse contexto do prático, né? Então, tem aí esse ponto para se analisar, tá? Então, vai depender disso. Agora, em termos de rápido, né, a gente poderia classificar aí dentre esses 4 o Quicksort como mais rápido, que vai, na maioria das vezes, ordenar num tempo mais curto, vamos dizer assim. Agora, se vocês forem observar isso, conforme vocês façam a atividade, vocês vão analisar. Dependendo do método, eu vou claramente observar que ele executa em vários passos, e outro pode dar a visão de ser mais rápido. Mas isso tudo tem que ser analisado de acordo com vários fatores, né? E não só a quantidade aqui de registros que eu vou fazendo desse vetor. Tá? Então, tem vários pontos aí para a gente. É algo bem amplo, né? De se estudar, de se analisar quando a gente está fazendo essa avaliação, né? Dos algoritmos, independente de eu estar falando de método de ordenação, de busca ou qualquer outro algoritmo, né? A gente sempre vai ter esse tipo de análise para fazer e para tomar decisões, né? Do que seria o melhor usar. E esse, inclusive, é um ponto que às vezes muitos programadores erram, porque resolvem, né, utilizar um método de ordenação ou outro simplesmente por conhecer. Então, muitas pessoas conhecem o Bubble Sort, né, vê como um método que é conhecido e tal, e decide, vou usar o Bubble Sort para ordenar esses dados aqui, né? Mas sem critérios, sem analisar. Por que eu estou usando, né? Qual seria outra opção? Então, é sempre importante a gente fazer essa análise em cada situação que eu tenha que implementar, que eu tenha que desenvolver num dado momento, né? Então, tem que sempre levar vários fatores aí em consideração. E aí, gente, mais alguma coisa, mais algum ponto? O Zoom aqui sinalizou que já vai aqui cortar meu tempo, né? Mas aí eu retorno, que a gente ainda tem aí um tempinho, caso alguém tenha alguma dúvida ainda, né? Queira esclarecer algum ponto. Então, se a hora que encerrar aqui, aí eu retorno para tirar qualquer dúvida aí que possa ter ainda, tá? E aí? A atividade? Não, ainda não. Porque eu ainda não coloquei o link para vocês enviarem, porque na verdade, eu estava esperando mais um pouquinho os grupos me enviarem as informações dos grupos, né? Então, até por isso que eu bati bastante nesse ponto no início aí que a gente começou a aula, para vocês me enviarem essas informações quem ainda não enviou, porque nem todo mundo enviou, e aí por isso que eu ainda não abri o link para tentar resolver primeiro a questão dos grupos aí, tá? Com tudo certinho. Mas no máximo, no sábado, amanhã ou sábado, eu vou estar abrindo o link para fazer o envio, tá? E aí, gente, mais algum ponto, mais alguma dúvida? Então, o nome do grupo, na verdade, era para ter sido mandado, né? Porque eu
para poder registrar. Mas quem não mandou, eu preciso que mande o quanto antes, né? Para poder registrar. Sim, é para enviar antes. Tanto faz por e-mail ou pelo AVA. Só colocar, ó, meu grupo da parte discursiva é esse, da disciplina de algoritmos 2. Ou por e-mail ou pelo AVA, tanto faz. Então, eu sugiro mais uma vez, se tiver alguém que esteja sem grupo, coloca aí no chat agora. Para justamente ver se tiver mais alguém, tentar formar algum grupo, né? Então, coloquem aí para tentar ver isso. Bom, o Zoom vai fechar provavelmente daqui a alguns segundos. Então, eu vou voltar e aí, por favor, coloquem aí, né? Quem tiver sem grupo, o Thiago colocou aqui agora. Ó, Thiago, Saulo, todos dois sem grupo. E aí a gente tenta, vocês vão tentando aí formar algum outro grupo, tá? Então, eu vou voltar aqui, ele vai fechar, eu vou voltar e aí vocês podem, inclusive, acertar isso aí entre vocês. Eu só peço, mais uma vez, que me enviem, né, a formação dos grupos.